Não quero banalizar a depressão, porque eu não sei se eu tinha depressão, né? Antes da minha conversão, há uns 14 anos atrás. Mas eu vivia um pesadelo, uma angústia tremenda. Eu creio que, em partes, pelo abuso de substâncias ilícitas, em especial, né, a maconha e o álcool. Cigarro também era uma porcaria, né? Com certeza ajudou a detonar o meu pulmão. Mas o pior é que, de fato, o cigarro te faz se sentir um escravo, né? Pois de uma em uma hora ou de meia em meia hora você tem que fumar outro cigarro. Porém, eu creio que o álcool e a maconha foram os que mais me prejudicaram e trouxeram transtorno emocional, mental e, por que não, espiritual, né? Quando se fuma muita maconha, em especial aqueles que começaram cedo, eu fumei a primeira vez com 13 anos, cara. A probabilidade de trazer síndromes, né, como pânico ou depressão são tremendas, né? E o álcool nem se fala, né? Novão. E eu creio que o meu fígado já estava detonado. Era muita cerveja, vodka com suco. E eu, como cristão reformado, eu creio que... Eu não creio, na verdade, em maldição hereditária. E eu, como cristão reformado, eu não creio em maldição hereditária, né? Mas olha que coisa. Meu pai, ele morreu com cirrose. E quase todos os seus 6 irmãos, menos um, morreram ou estão bem mal por causa do álcool, né? Inclusive, o meu pai, ele não conheceu direito o seu pai. O meu avô morreu quando meu pai tinha 7 anos de idade. E morreu do quê? Cachaça. Então, só tô tocando nesse assunto de depressão, no caso antes da conversão, por isso que eu estou falando essas coisas, né? Pois eu tinha uma vida bem depravada. E sabe aquela passagem do endemoniado, né, que caminhava entre os sepulcros e vivia se ferindo, se cortando com pedras ou cacos? Esses dias eu me identifiquei com aquele endemoniado, pois eu e meus amigos, nos tempos de loucura, pulávamos dentro do cemitério para passar a madrugada bebendo e fumando, jogando conversa fora. Esse era o nosso rolê numa cidade pequena. E subíamos em cima daquelas capelas antigas, né, que na verdade são túmulos dentro do cemitério. Tem uma portinha para você entrar dentro, né, dentro do túmulo. Mas na verdade nós escalávamos, né, e ficávamos lá em cima, tipo uns gárgulas. Bizarro, né? Esse era eu, como aquele endemoniado, dentro de um cemitério, vagando entre os túmulos. E eu não me alegro disso, né? Eu me envergonho tremendamente. E eu não estou contando isso com orgulho, como aquelas pessoas que, ao invés de testemunharem de Cristo, testemunham sobre o seu passado criminal e de loucura, como se fossem cicatrizes de guerra, né? Algo que parece fazer eles se orgulharem, né? Enfim, mas mudando de assunto ou de clima, vamos namar para boa notícia. Até que Jesus me encontrou. Em suas trevas, em minhas trevas, sua luz brilhou e agora estou em paz. Esse é o verso de uma música que eu participei, que saiu no EP do Kamikan, né, chamada A Noite, né? Vou colocar aqui, creio que não vou ter problemas de direitos autorais, um trechinho pequeno. E como eu estava dizendo, né, sem querer banalizar a depressão, pois eu não fiz nenhum diagnóstico, mas eu creio que de fato eu estava sim, pois eu estava extremamente mal. Mas e após a conversão? O cristão, ele pode ter depressão? Eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre esse assunto. Eu vou estar gravando em partes, né? E falando a respeito do livro A Depressão de Spurgeon. Ok? Tamo junto. Deus abençoe. Quando a gente escuta o nome Charles Spurgeon, logo vem à mente a imagem de um gigante da fé. O pregador batista, seguido por multidões,
autor de livros devocionais conhecidos pelos seus sermões, que até hoje tocam corações. Mas o que pouca gente imagina ou aceita com facilidade é que esse mesmo homem, que falava com tanta clareza e paixão sobre Deus, passou boa parte da sua vida lutando com uma dor profunda, chamada depressão. Sim, Spurgeon foi um homem abatido, muitas vezes quebrado por dentro, e não por pouca coisa. O livro chamado A Depressão de Spurgeon, de Zack Swine, mostra que essa dor tinha raízes bem profundas. E tudo começou com um trauma em 1856, quando Spurgeon tinha 22 anos. Ele estava pregando para muitas pessoas, quando algum engraçadinho, apareceu na porta da igreja e gritou "fogo!" no meio do culto. E virou um caos, 7 pessoas morreram pisoteadas e várias ficaram feridas, E no dia seguinte, os jornais de Londres apontaram o dedo para Spurgeon, como se ele fosse o culpado. E aquilo despedaçou Spurgeon e ele entrou em colapso. Durante um bom tempo, achou que nunca mais conseguiria subir num púlpito. A própria esposa, Susana, disse que o impacto foi tão forte que parecia que a sanidade dele estava escapando pelos dedos. E esse foi só o começo. Spurgeon também enfrentou anos de dor física, gota, reumatismo, problemas renais, crises crônicas, que muitas vezes o deixavam preso à cama por dias, até semanas. E essa fragilidade do corpo só alimentava o sofrimento da sua alma. Além disso, ele mesmo dizia que tinha uma disposição melancólica. Tinha dias que a tristeza vinha sem motivo, como uma sombra que chegava do nada e cobria tudo. E o pior, ele sabia que muitas vezes não era algo externo, era de dentro, da alma, da mente, do jeito como ele era. E como se tudo isso já não bastasse, havia também o peso do ministério. Spurgeon carregava nas costas o cuidado de almas, suas pregações, decisões difíceis, as polêmicas, os ataques públicos. Um dos momentos mais dolorosos durante sua vida foi a controvérsia do declínio, quando ele se posicionou contra o avanço do liberalismo teológico e o fim da confessionalidade reformada no meio batista. E ele foi firme, E muitas pessoas próximas, incluindo seu próprio irmão, eram favoráveis a esse fim da confessionalidade que abriu portas, para o liberalismo teológico. E vários viraram as costas para ele. E tudo isso somado levou ele muitas vezes ao fundo do poço. Ele falava abertamente sobre isso, sobre o desespero esmagador e a escuridão sem fim, sobre momentos em que ele sentia que a própria razão estava por um fio. É sobre isso que Zack Swine fala logo na parte 1 do livro, A Depressão de Spurgeon. Uma jornada que começa com uma verdade muitas vezes ignorada, que a estrada da aflição não é um desvio no caminho do cristão. Na verdade, é um trecho bem conhecido, por onde muitos santos já passaram e que alguns ainda estão atravessando hoje. A dor que paralisa, a sensação de que Deus se calou, aquela angústia que nem tem nome direito. Nada disso se resolve com um versículo decorado ou uma frase bonita de efeito. Spurgeon sabia, ele mesmo dizia que a mente pode sangrar de 1000 maneiras, mesmo quando o corpo parece saudável. A primeira parte do livro carrega algo precioso. Ela tira de cima da gente o peso da culpa por sofrer, porque sim, o sofrimento é real e não é um sinal de incredulidade. Spurgeon era cheio do Espírito Santo e mesmo assim se sentia tão abatido às vezes que pensava em desistir de pregar, mas ainda assim ele continuava, mesmo quando não tinha palavras. Ele falava do consolo de Deus, mesmo quando ele parecia distante demais para sentir. Esse livro aqui eu ganhei do pastor Fernando, não sei se vai dar para vocês verem aqui, no dia 31/10/2016, quase 10 anos atrás. Ele escreveu assim: ao irmão Guilherme, que essa obra o ajude a compreender suas próprias tristezas e também ajude a vencê-las, e assim ser um instrumento nas mãos do Senhor Deus para consolar almas
atribuladas pela depressão. Sou grato a Deus pela vida do irmão e por sua companhia abençoada. Pastor Fernando, um grande amigo. Pastor Fernando, um grande abraço, meu irmão. A parte 2 do livro, A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia, nos leva a um terreno delicado, que é aprender a cuidar de quem sofre de verdade. Zack Swine se apoia nas experiências e nos sermões de Spurgeon para mostrar algo que a gente esquece, com facilidade, que ter boas intenções não é o suficiente. Ele vai dizer que o modo que nós ouvimos, falamos e até mesmo escolhemos o silêncio pode tanto curar quanto machucar ainda mais. E Spurgeon sabia disso, porque ele passou por isso. Ele não apenas enfrentou a depressão em carne viva, mas também caminhou com outras pessoas que sofriam. E muitas vezes foi mal interpretado pelas pessoas. Por isso ele nos lembra, dar nome ao problema não é o mesmo que resolvê-lo. Entender o que alguém está sentindo não substitui o cuidado. A dor precisa ser acolhida com paciência e tratada com misericórdia. E aqui tem um ponto que mexe fundo com a gente. A gente precisa aprender a falar da dor com a linguagem da Bíblia. Os salmos estão cheios de gritos, confissões, angústias, lágrimas. Os salmistas, rasgando o coração, sem medo de parecerem fracos. É desse vocabulário que Spurgeon se alimentava. E é esse o tipo de fala que ele nos ensina a usar com quem está quebrado por dentro. Não com frases prontas ou clichês espirituais, mas com verdades profundas, ditas com o coração no tempo certo. Essa parte do livro também escancara tais ajudas que ferem, Aquelas frases ditas com verniz de piedade, mas que só pioram tudo. Tipo, crente de verdade não fica assim, isso é falta de fé, Deus está te corrigindo. Spurgeon ouviu tudo isso e respondeu com firmeza, mas com graça, porque ele entendia que o sofrimento da alma não é sinal de fraqueza espiritual. Às vezes é biológico, outras é parte da nossa caminhada humana, mas sempre é algo que precisa ser tratado com compaixão. Nesse capítulo, Spurgeon nos lembra que Cristo não é só o Salvador que perdoa pecados. Ele é o homem de dores, aquele que conhece por dentro o sofrimento humano, que não enfrentou apenas dor física, mas também agonia emocional, angústia espiritual e solidão profunda. A cruz não foi só um lugar de sangue, mas foi um lugar de angústia da alma. O grito: Deus meu, por que me desamparaste? Saiu dos lábios daquele que nunca pecou. E é por isso que a gente pode confiar. Jesus, ele entende o que a gente sente como ninguém. Ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E nunca trata a dor de alguém com frieza. A parte 2 do livro é ao mesmo tempo um convite como também um chamado. Para quem sofre, é um sopro de consolo. E para quem ama alguém que está sofrendo, é um apelo à sensibilidade. Spurgeon nos mostra que ajudar alguém com depressão não é uma missão para quem tem pressa, é uma tarefa para quem carrega no peito o Evangelho, que acolhe os cansados e levanta os abatidos. Depois de entender que o sofrimento é real e que ajudar quem sofre exige mais compaixão do que simplesmente respostas prontas, uma pergunta inevitável, surge. O que fazer no dia quando a tristeza simplesmente não vai embora? Como continuar respirando quando tudo parece
pesado demais. Então, galera, como eu estava dizendo, voltando ao assunto do livro, A Depressão de Spurgeon, ele fala a respeito também da questão da importância de cuidar da saúde para que a mente esteja boa. Eu tenho que cuidar melhor disso. Tô muito sedentário. Voltei a dar uma corrida. Inclusive, tô com uma câmera de ação, por isso que vocês estão vendo em primeira pessoa. Fiz um rolo com o cara. E tô com uma câmera bem maneira. Vocês estão vendo ali no meu boné, ó. E dá pra fazer algo mais dinâmico, além de colocar ela em pontos específicos, legais, né? Que uma câmera grande seria difícil colocar. Aqui é um lugar bem legal, mais pra lá, né? Onde tem uma avenida onde tem pouco movimento e bastante gente caminha. Mas eu gosto dessa área aqui, ó, que também tem essa matinha. Eu já bati umas fotos, já vim com a família aí, com o cachorro, e é bem legal. Que é chamado de Parque das Árvores esse bairro. Às vezes, Guilherme, eu sou acometido também pela melancolia, podemos assim dizer, né? Ansiedade. Eu sei que a ansiedade pode ser pecaminosa, né? De fato. Eu creio também que não fiquei nunca mais como eu estava antes da minha conversão, né? Em um sentimento de desespero absoluto. Mas sim, passei por dias maus, né? Eu citei meu pai no começo do vídeo. Meu pai morreu em fevereiro de 2023 com metástase, né? Câncer no cérebro, câncer do fígado, cirrose, sem os dentes da frente, né? Pois ainda assim com cirrose não parou de beber e um dia caiu de cara no chão e quebrou todos os dentes, então ainda estava com dificuldade de se alimentar, além de andar de muleta, né? Pois tinha prótese nos 2 fêmur por causa de desgaste no osso. Um fim triste. E passou os momentos finais, paliativos, em minha casa, sem saber que estava em uma situação tão ruim assim de saúde, né? Sabia, né? Sabia a respeito do câncer do fígado, que tinha ouvido falar no hospital, embora a gente escondia dele isso, mas o da cabeça a gente não contou, né? E era difícil. Ele em casa, as madrugadas vomitando sangue, super magrelo e com uma barriga gigante por causa da cirrose. E em um momento onde eu tinha começado, um tempo antes, juntamente com um amigo, uma plantação de igreja, que começou na garagem da minha casa. Foi muito desgastante. E eu vou dizer outra coisa que me marcou por um tempo, né? Eu tive vários pesadelos, mas hoje já está mais tranquilo. Mas o meu pai, ele morreu na minha frente, na frente do meu irmão. Deu o último suspiro naquela respiração da morte, né? E o brilho do olho se apagou, né? E depois saiu bastante líquido da boca. Foi uma cena traumatizante, podemos assim dizer, que me deixou mal. E após a morte do meu pai, após a pandemia, comecei a caminhar em um empreendimento, errando, aprendendo, montei uma loja física, fechei essa loja física e agora estou com as vendas na internet, né? Inclusive o site do Rima Teológica, onde vendo as camisetas cristãs que produzo e que ajudam a sustentar tanto o Ministério da Música também quanto a minha família. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Camisetas estilosas, com estampas maneiras, que remetem à fé reformada
de qualidade e com um bom preço. Então, eu sei que muita gente também está passando, né, por dificuldades financeiras e vários tipos de dificuldades nesses dias, né? Mas graças a Deus o Senhor tem trazido sustento, provisão. Mas quando se tem 3 filhos, né, paga aluguel, às vezes a gente fica um pouco ansioso, sim, e esgotado, pois a obra de Deus na plantação da igreja ainda continua, né? E eu estou em um período de descanso do ministério na igreja, né? E tem feito bem para mim, pois eu estou conseguindo organizar os meus projetos pessoais e também os meus negócios. E eu vou dizer que plantar uma igreja é somente pela graça de Deus. Ainda mais uma igreja séria, bíblica, nesses dias em que as pessoas não valorizam a sã doutrina. Continuando aqui falando a respeito do livro, né? Tô esperando os meus filhos saírem do judô, tô aqui na frente do clube onde eles treinam. A parte 3 do livro, A Depressão de Spurgeon, é a parte mais prática, voltado para quem está tentando aprender a viver com a dor, sem deixar de lado a fé. Zack Swine, com base na vida e nos escritos, né, de Spurgeon, mostra que existem formas reais de sustento em meio ao vale. Não soluções instantâneas, mas aquele tipo de socorro diário que nos ajuda a seguir um passo de cada vez. O primeiro recurso que Spurgeon destaca são as promessas de Deus e a oração. Mas ele não fala isso como alguém que vivia sempre cheio de fervor. Ele sabe bem o que era abrir a Bíblia e também não sentir nada. Sabia o que era orar e achar que estava falando com o teto. Mesmo assim ele voltava porque sabia que a alma precisa ser alimentada e que esse alimento não depende do que a gente sente, mas de quem Deus é. Então ele orava para não afundar cada vez mais. E tem algo muito bonito nisso, né? Spurgeon, ele não enxergava conflitos entre a fé e os cuidados naturais da vida. Pelo contrário, ele entendia que corpo e alma caminham juntos, que Deus pode usar o descanso, a alimentação, certo, o ar livre, uma boa conversa, até mesmo um bom médico para aliviar o fardo. E chegou a dizer que há momentos em que o médico é mais útil do que o pastor. E para alguém que vivia no púlpito, essa fala desmonta, né, muito da espiritualização forçada que existe por aí. Aí vem um dos capítulos mais delicados do livro, que é o suicídio e a escolha pela vida. Ele trata desse tema com ternura, como alguém que já conheceu o abismo de dentro. Ele não diminui a dor, mas também não deixa de apontar para a esperança. Fala da vida como um presente, da graça que sustenta mesmo quando tudo parece ser sem sentido. E da importância também de não desistir, mesmo quando tudo dentro da gente parece desabar, né? No final ele fala sobre os frutos que podem também nascer da aflição, não com aquele discurso raso de que sofrer foi bom, mas de profundidade de quem viu Deus cavar poços no meio do deserto. Spurgeon entendeu que a sua dor o tornou mais humano, mais sensível, mais dependente, mais parecido com Jesus. Foi na sua própria fraqueza que ele descobriu uma força que não era dele. Então, a parte 3 do livro é como um pedaço de pão. Quando há fome, ela já virou desespero. Não traz o fim imediato da luta, mas mostra que dá para continuar. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um versículo, uma amizade, uma respiração de cada vez. Porque no fim das contas, o Evangelho nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu a presença do Senhor no meio da dor. E eu sou grato a Deus por sua presença em minha vida.